Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar com uma colega que está lá do outro lado do planeta. Brincadeiras à parte, a doutora Karime Assoni, gente, ela tá. Ah, lá está ela. Ela está na Nova Zelândia, vai conversar com a gente hoje. Eu quero até me desculpar aqui em público, porque ontem eu fiz uma confusão, justamente por causa dessa diferença de fuso muito grande. Era domingo para ela, mas ainda era sábado para a gente a live. E eu, na minha cabeça, ia ser no domingo, e enfim, pedi mil uma desculpas. Ela gentilmente aceitou. Ela está no intervalo do almoço dela e vai falar com a gente agora. Vamos lá, eu vou mandar o convite. Aê, Karine! Oi, Bom dia, minha linda. Bom dia, tudo bem contigo? bom dia, tô bem, super bem. E vocês, como vocês estão? Você? Maravilha. Boa noite para o pessoal que está no Brasil, boa noite para o pessoal que também está aqui em Londres. Olha, eu quero te agradecer de uma forma muito especial pela tua gentileza em reagendar comigo essa live. Nossa, Imagina. muito, muito Não. gentil. Gente, desculpa, já falo desculpa pro pessoal, eu falo muito casual, tá bom? E se vocês entenderem alguma coisa, às vezes também falo bem rápido, me cortem e pergunte também, você também me... sou meio Ah, bagunceira. olha, tá, até agora eu estou entendendo tudo. Acho que não vai ter problema nenhum. Que bom. Olha, deixa eu só te apresentar aqui, minha linda, para o pessoal. Essa é a doutora Karine Assoni, gente. Ela é uma dentista brasileira. Eu vou te deixar falar um pouquinho, pode ser? Você fala um Uhum. pouquinho de você? Eu sou dentista no Brasil, né? A gente estava até conversando ontem com a Mia, a gente quando muda de país, a gente perde um pouco da nossa identificação. Eu sou dentista, mas aqui eu trabalho como auxiliar de orto, barra também dental assistant, então eu dou suporte para o dentista. Isso é um pouquinho diferente do Brasil. No Brasil, geralmente, o ortodontista trabalha por si só. Aqui eles têm uma pessoa que faz todo o trabalho para ele. Então, o ortodontista vai chegar, fazer, vai olhar e vai ver o que ele quer fazer naquele dia, só que ele não faz nenhum trabalho clínico na boca do paciente. Ele só olha e fala para mim para eu fazer o que ele quiser que eu faça, eu colocar fio, fazer qualquer coisa que ele queira fazer, é isso que eu faço hoje em dia. E até, desculpa, eu tô com meu scrub ainda, porque eu tô trabalhando, esse daqui é meu break, tá, gente? Então, eu tô tomando Isso. esse suco nojento aqui, assim, só pra manter no dia, A gente é que pede desculpa, porque está atrapalhando aí o seu dia. Mas olha, porque né? é muito importante te ouvir. A gente quer saber como é que funciona tudo aí na Nova Zelândia, como foi. Vamos do princípio, tá? Então vamos lá. Uhum. A primeira pergunta é como foi que a Karine Assoni, a doutora Karine Assoni, lá no Brasil, com seu CRO já garantido, sua vida de dentista lá garantida, ela resolveu se mudar para começar em outro país, Uhum. tá, o registro aí, no caso, na Nova Zelândia. Então, começou bem atrás. O meu marido ele estudou na Austrália, então quando eu fui visitá-lo, eu apaixonei pela Austrália. Então, foi o primeiro passo. Isso foi, sei, eu não lembro quando eu fui visitá-lo, mas faz bastante tempo. Nessa época eu estava fazendo minha especialização em orto no Brasil. Ele foi estudar, eu fiquei no Brasil. Aí eu decidi que eu não queria mais morar no Brasil, porque eu vi a qualidade de vida dele lá. E aí, quando eu terminei a pós, eu todo um dia mudei para a Austrália para aprender inglês. Fiquei estudando inglês full time por 7 meses, né? E aí o Bruno recebeu, que é meu marido, desculpa, ele recebeu uma oferta de emprego aqui na Nova Zelândia. E a gente perguntou assim, por que não? Já largou tudo mesmo, então vamos ver no que dá. A gente veio para cá e eu me apaixonei, assim, a Austrália é maravilhosa, a temperatura lá é Em que incrível, né? Eu ano? morava Em que isso ano, foi em desculpa? 2015, outubro de 2015. A gente se apaixonou, morava em Brisbane, que é perto da Gold Coast, que é um lugar bem parecido com o nosso Nordeste no Brasil, então era maravilhoso. E a Nova Zelândia, eu acho que o primeiro choque que eu tive foi o frio, né? Que aqui é bastante frio. Mas, tirando isso, é uma comunidade incrível. Eu vejo muita gente falando da Nova Zelândia hoje em dia no mundo por conta do Covid. A comunidade, né, a sociedade aqui é muito unida para tudo e eles dão muito, muito suporte para imigrante.
Eu sempre me senti abraçada aqui na Austrália também, eles eram muito bacanas comigo, mas aqui é muito mais família, assim, eles sentem com a gente, eles ficam tão tristes quando a gente não passa em algum processo, alguma coisa, todos eles dão muito suporte, então eu sou muito feliz e foi sem querer que eu vim para a Nova Zelândia, mas hoje em dia é minha casa. Olha, que bacana, que bom que você está feliz aí. Vai ficar muito mais, porque eu sei que você já está no processo, né? Para conseguir o Sim, registro aí. E eu queria conversar sim. um pouco mais sobre isso, porque tem Uhum, colegas que estão assistindo, que talvez já estejam planejando, ou uhum, gostaria de saber, mesmo por curiosidade, porque ainda está na pesquisa, para onde eu vou, né? E uhum. aí, assim, o processo da Nova Zelândia, a gente já andou conversando um pouquinho, ele atualmente, vamos falar mais atualmente, né? Ele não Sim, está sendo uhum. feito aí, as provas não estão sendo feitas aí. Pronto, explica pra gente, por favor, Karine. Sim, da Nova Zelândia tem duas maneiras de você se tornar dentista aqui, pelo processo do conselho deles, né? Você pode fazer por independente, o que eles chamam de processo, que você apresenta a documentação para eles, incluindo casos clínicos, tempo clínico, é, essas coisas, né? Os certificados que você retirou nesses anos todos, né? Se você está atualizado, que para eles é bem importante também. E que geralmente pessoas com mais dentistas mais experientes geralmente aplicam para isso. Também eu tenho colegas professores que eram professores no Brasil, que é muito mais fácil, porque eles documentam mais, né, a história clínica deles do que um clínico geral. E tem também a outra parte que é a prova, né? Quando eu entrei, né, quando eu mudei para Nova Zelândia, foi 5 anos atrás, ela terceirizava essa prova para a Austrália, então eu estou seguindo, fazendo o processo de IDC, que acho que as pessoas já devem ter até ouvido com você também, Mi. E hoje em dia eles terceirizam para o Canadá e aceitam o processo da Austrália também. Eu preferi pelo da Austrália por alguns motivos, né? Como eu estou morando aqui, o processo do Canadá, geralmente, eles esperavam que muito mais pessoas se integrassem a esse processo do Canadá, eles teriam um processo aqui, né? E fariam algumas provas aqui. Mas o que acontece é que não tem pessoa suficiente fazendo a prova pelo Canadá. Então, para você fazer a prova, você tem que ir para o Canadá e levar todo o seu material daqui para o Canadá. Né? Eu, do Brasil, estou a 25 horas, geralmente, de voo, né? Para o Canadá vai ser mais ou menos isso. Plus, geralmente, eu tenho que passar para os Estados Unidos, e se você perder esse material, se o material foi extraviado, você perde a prova, praticamente, porque você não tem o que fazer. Por essa razão, eu escolhi fazer pela Austrália, porque é bem mais perto para mim aqui, né? Um voo de 3 horas eu estou em Melbourne, que é onde é a prova prática, e você não precisa de material nenhum, né? Eles provêm todo o material lá. Maravilha. E assim, vamos lá então focar na Austrália, que está mais próximo aí. Mas antes disso, antes de eu continuar fazendo a pergunta que já ia na sequência, Uhum, em termos de dificuldade de prova, vamos lá, eu preciso me registrar na Nova Zelândia, porque, vamos lá, vou chutar aqui uma situação. Meu esposo conseguiu uma transferência, eu vou ter que uhum, ir de todo jeito, daí eu tenho que escolher. E se eu tiver de escolher, supondo que eu tenha como fazer no Canadá, em uhum, termos de dificuldade de prova, o que é que você acha? uhum. Valeria a Eu pena ir para o Canadá? Ainda Sim, assim? eu tenho um colega que ele faz do Brasil, ele faz a da Austrália, né? Tenho colegas que eu sei que fazem eu não conheço colegas no Brasil fazendo pelo Canadá ainda, mas o da Austrália tem gente que mora no Brasil e só vem fazer a prova por aqui, né? Em termos de dificuldade, eu acho que os dois estão no mesmo, né? Eu vou falar que o do Canadá hoje em dia é mais estabelecido, ele tem livros já publicados que dão suporte para os dentistas, né? Por estudo, aí de si ainda é um espaço em branco, né? Não tem muito suporte. Hoje em dia surgiram os coaches, que muitos brasileiros ficam às vezes frustrados com os coaches porque eles são pessoas como nós que só estão tentando ajudar as outras pessoas, né? Obviamente por um preço bem caro, mas eles, É, querendo ou não, é uma pessoa que já trilhou um caminho muito mais difícil, né? Então ter o suporte dessas pessoas é bem bacana. Mas tem gente, bom, voltando à sua pergunta, desculpa, tem gente que se você quiser fazer a prova do Brasil, você tiver um inglês bom, não precisa ter o inglês, eles não você não precisa provar IELTS, não precisa provar TOEFL, nada disso para a prova, né? Mas se você estiver confiante no inglês e tudo mais, você consegue fazer do Brasil.
Inclusive, a primeira parte da EDC, que são três, vou dividir em três partes, né? Você vai mandar a documentação, né, que tem que ser traduzida, e eles vão explicar muito bem tudo no manual, né? Tem que ser traduzida por pessoas que são tradutores que estão associados com tradutores da Austrália, não é qualquer tradutor que eles aceitam. Então, por favor, esse é um processo, não traduza no Brasil, porque você vai perder dinheiro, porque eles só aceitam os tradutores deles mesmos. Aí você mandou toda a documentação, eles vão falar assim, ok, você realmente é uma dentista, vou deixar você fazer a prova. A prova teórica, ela é meio... tem no mundo inteiro, né? No mesmo dia, e perto do Brasil, acho que tem em Buenos Aires, se eu não me engano, acho que é o lugar mais próximo do Brasil. Eu fiz aqui mesmo na Nova Zelândia, né? Eu não precisei ir para a Austrália fazer minha prova. Pergunta se a prova do Brasil é em português. Acredito que não, né? A prova é em inglês. Não, a prova é em inglês. Por isso, realmente, o inglês tem que ser primordial, você saber falar inglês. Você não precisa falar na primeira prova, como a prova é escrita, você só usa o computador, então se você estiver estudando bem, por aí, eu acho que os nomes são os mesmos, não precisa falar nada, então eu acho que é bem simples para quem não está tão confiante no inglês e querer fazer a prova pela Argentina. Ok, interessante. Eu não sabia que também tinha na Argentina e outros lugares assim. Aliás, falando sobre a prova, a gente já fez uma live com um colega que está na Austrália e ele detalhou bastante sobre a prova, mas eu queria também ouvir a tua experiência. Você já chegou a fazer a primeira fase? Sim, eu tá já o fiz andamento? todas as fases. Eu repeti na última, repeti na escrita também, na escrita eu fiz 3 vezes, né? Passei na terceira vez. A prova prática eu já fiz uma vez e não passei, né? A prova é muito simples, só que hoje em dia o que eu sinto, as pessoas cada vez, principalmente com os coaches, as pessoas vão para score muito grande. Para você ter uma ideia, a última vez que eu passei das perguntas, eu estava fazendo uma média de 96% de acerto nas questões, né? Então, assim, tem que, infelizmente, memorizar, é um macaquinho, né? A odontologia daqui, ela é muito, eu não sei se é parecido um pouco com a Inglaterra nisso, eles são muito conservadores, né? Eles não mudam muito opinião por tecnologia. Geralmente, o que eles chamam de tecnologia são coisas que já estão estabelecidas por uns 10 anos, mais ou menos. Então, pra gente é bem difícil, eles acreditam que mercúrio tá ok de usar, tá tudo bem. Então, assim, pra mim foi reaprender uma odontologia diferente da nossa. Não quer dizer que é uma odontologia ruim ou boa, é só uma odontologia diferente e você tem que responder o que eles querem ouvir, não o que você acha que é certo, né? E tem pegadinhas, tem coisas que realmente é memorizar, coisas de espaço, de ortodontia, por exemplo. Bom, foi isso. Minha primeira prova foi isso. Então, quando eu parei de pensar o que eu achava que era certo e eu fui só memoriza e com coach e passa, foi quando eu passei. A prova prática... bom, vou falar um pouco mais da prova teórica só para vocês entenderem. A prova teórica são 2 dias de prova, eu acho que são 160 questões por dia e são 4 horas de... não lembro quantas horas são de prova. Você fica mais ou menos das 8 horas da manhã, mais ou menos, 9 horas da manhã, até as 5 da tarde, eu não lembro. Aí você tem um almoço no meio que você tem que você pode sair no meio. Isso por 2 dias. Aí a prova prática, você tem que ir para Melbourne, é o único local que tem é Melbourne. Eles têm a própria clínica, tudo mais. São 2 dias de prova também. Você tem que levar. Alguém perguntou de material. O material que eles pedem no Canadá é o material clínico. Eu não sei se eles pedem fotopolimizador, por exemplo, mas com certeza, por exemplo, espelho, broca, pinça. O material. Tem o seu próprio material. Não sabia. A Austrália ela provém material, e diferentemente do Canadá, e aí isso também é bom e ruim, né? Porque se você está acostumado a fazer o preparo com uma broca, não vai ter aquela broca. Você vai ter que se virar com as brocas. Tem. E tudo tem no manual. Então, ler o manual e se atentar muito e prestar atenção no que você vai comprar, né? Geralmente as pessoas treinam antes da prova.
bastante, né? Eu treinei bastante, todo mundo que eu conheço, ninguém vai para a prova porque também é um processo mais caro, né? Essa prova geralmente só a prova prática é em torno de US$ 5.000, né? Então ninguém quer ir lá para perder US$ 5.000. Então a gente treina antes bastante com que a gente sabe que vai ser provido pela EDC. Então, falando em custo, já que você falou o valor, eu vou, ao todo, no processo inteiro, assim, vamos Uhum, supor que eu não precise repetir, né? O que é uhum, muito difícil, a grande maioria das pessoas, isso que aconteceu contigo acontece aqui também, a grande maioria das pessoas não passa de primeira, tá? Porque tem uhum, isso que você falou, tem umas pegadinhas, tem umas coisinhas que você só pega a manha quando você pega um coach, alguém para te treinar, para realmente fazer aquilo ali, que eles sim. querem. Não é só saber odontologia, não é, gente, ó. Quando a gente vai Uhum, fazer essas provas, esses exames de board aqui fora, você tem que se preparar para aquilo ali, que eles, você tem que dizer o que eles querem, né? O que a gente sim, aprendeu e que está no livro. Você sabe disso que eu estou falando. E sim. assim, ao todo, o processo todo, sai em torno de O quanto? Só para o pessoal ter uma ideia. Só o processo sai em torno de mais ou menos US$ 10.000. Isso, o processo, sem, por exemplo, colocar tradutor, sem colocar correio, sem colocar nada, vai sair mais ou menos em torno de US$ 10.000 só o processo, né? Para você mandar a documentação, acho que eram US$ 600, depois a prova escrita, eu acho que é 3.500, e a prova teórica, acho que 5.500, uma coisa assim. Tem que preparar o bolso, né? Não é só Sim. estudar, não. Tem que ter também uma. É uma das coisas de quem está no Brasil e isso faz muita diferença, né? Ainda mais com câmbio maluco, é uma coisa bem, bem complicada, né? Trabalhando aqui, a gente consegue guardar o dinheiro daqui, que é o mesmo dólar praticamente, então não tem esse choque, meu Deus do céu, 30 É mil verdade. reais para começar o processo. Mas assim, Karine, essa coisa de vocês poderem, nesse momento, a prova não para você Uhum, registrar, não está sendo aí na Nova Zelândia. Está sendo, você tem que escolher ou ir para o Canadá ou para a Austrália. Isso é uma coisa momentânea, porque a gente está no meio da pandemia, ou desde quando está isso? E se tem alguma previsão de mudar e passar a ser aí o centro dos exames, alguma coisa assim? Eu acho que eles não têm intenção de ter o próprio processo aqui. Não, isso eu tenho amigos que trabalham no conselho daqui de odontologia, eu sinto que eles não têm porque eles não têm essa vontade, né? Uma das coisas que acontece, o que eles pensam aqui tem uma relação entre a Austrália e a Nova Zelândia que eles chamam Trans-Tasmanian, e geralmente um país suporta o outro, né? Aqui na Nova Zelândia só tem uma faculdade de odontologia, que é de Otago, que produz, eu não lembro quantos cientistas por ano, mas na Austrália eles acham um absurdo, porque a Austrália acho que tem em torno, não sei, de 5, ou talvez, faculdade de odontologia. Eles falam, nossa, a Austrália produz muito dentista, então a gente não precisa ter um processo tão aqui na Nova Zelândia, porque querendo ou não, os dentistas que não estão dando bem na Austrália estão vindo para a Nova Zelândia, o que é uma grande mentira, na verdade, né? Aqui tem um flow muito grande de dentistas daqui indo para a Austrália, né? Não só dentistas, mas todos os profissionais. O dólar da Austrália é um pouco mais valorizado que aqui, e o clima também, como eu falei, né? O clima é um pouco melhor lá do que aqui. Ok. Então, assim, se você tivesse de escolher hoje, Uhum, de exercer na Austrália ou ficar aí uhum, mesmo, qual que você uhum. escolheria e por quê? Só uma curiosidade minha. Eu escolheria aqui, primeiro porque eu já estou acostumada com o sistema, né? Então, uma das coisas quando as pessoas mudam fora, você não tem nenhuma relação humana com ninguém, é muito difícil, você não tem uma pessoa que te indique para algum trabalho ou nada. Então, você manda currículo, a pessoa não sabe, ela lê ali seu nome, sua faculdade, ou o que você fez no Brasil, é a mesma coisa que zero, né? Então, aqui eu já tenho uma relação estabelecida com os meus chefes, né? Então, eu sei que eu vou ter emprego fácil. Fora isso, eu acho a qualidade de vida aqui, porque, por exemplo, aqui não tem nenhum animal que te mate, né? Diferentemente da Austrália. Então, por exemplo, eu tô grávida, Mais gente, né? Já cedo, falta. né? Ah, para Para o bebê, por exemplo, eu acho muito mais seguro aqui, porque não vai ter uma aranha que vai morder meu bebê e ele pode vir a falecer por conta disso. São riscos pequenos, né, que existem na Austrália, mas existem, para mim, eu levo em consideração.
E eu acho que realmente a comunidade aqui, né? Esse processo aí, toda vez que, por exemplo, que eu não passei na prova, os dentistas que trabalhavam comigo nas outras clínicas e tudo mais, eu tive dentista que chorou comigo, pediu desculpa, falou, ai, se eu pudesse, eu faria alguma coisa. Então, assim, eu acho que esse sentimento de humano que eu tenho aqui na Nova Zelândia é uma coisa que eu acho que na Austrália eu não tive muito, não sei se foi sorte ou não, mas aqui eles se chamam de kiwi, né? Os neozelandeses. Os kiwis são incríveis, eles são muito, muito. Eles te dão um suporte maravilhoso o tempo todo. É muito, eu me sinto muito acolhida aqui. Ai, que bacana. Então, acredito que a prática da odontologia aí também deve ser bem agradável, né? De uma forma geral, porque Sim, pela forma de ser das pessoas aí, pelo que eu estou entendendo. sim, E assim, sim. eu não vou entrar muito, gente, em detalhe, não vou Uhum, cobrar muito da Karine sobre as provas, porque a gente já falou nas lives da Austrália em detalhes sobre a prova do ADC, né? O importante é a sim. gente justamente entender que esse processo, quem quer atuar na Nova Zelândia, tem que escolher ou vai fazer a prova no Canadá ou faz a prova na Austrália, e aí, como é, Karine? Se registra lá para depois pegar o registro aí, ou já pode pegar o resultado da prova e ir direto para o registro aí? O resultado da prova direto, registro aqui. Aí, nesse momento, você precisa ter a prova, né, de inglês, né? Você tem que mostrar que você sabe falar inglês. A Austrália, se eu não me engano, ela aceita mais, for o IELTS, ela aceita mais dois tipos de prova, que é o TOEFL e o PTE. Ou a Nova Zelândia, ela só aceita o IELTS, né? Então, Olha, essa como também, às aqui. vezes, eu vejo uns colegas que, às vezes, tem problemas por conta disso. E você tem que ter banda 7 Sete, mínimo em cada um, e 7,5 overall. é 7,5 overall. Não, aqui é É, 7 overall. Então aí ainda exige um pouquinho mais. Aqui você pode sim. tirar um 6,5 ou em duas, pelo menos, mas overall tem que ser 7. E, Não, uau, então ainda é um pouco é. mais exigente que aqui. Isso eu não Tô sabia. sofrendo no writing ainda. Oh, meu Deus do céu. Mas olha, que bacana que você já está na prática aí. E está na orto, né? Naquilo que você ama, Sim, que você se sim, preparou, você tem pós e tudo. Bacana, sim. maravilha. Então, assim, eu queria, antes da gente, que eu sei que você também está com um horário muito reduzido, a gente está tomando o horário do almoço aí. Eu Não, queria só saber, imagina. obrigada pela sua gentileza, eu queria só saber um pouquinho como é a odontologia aí, assim, de uma forma geral. É, Uhum, é muito, como é que eu digo assim, a parte tecnológica é uma coisa que pesa muito, ou, ah, enfim, quais uhum. são as dificuldades que você encontrou, mesmo atuando na profissão? Você está agora, não, aqui, porque aqui, o profissional que faz o que você faz aí se chama Orthodontic Therapist. Eu até fiz uma live Uhum, recente com uma colega que se registrou aqui. Aí você também uhum. tem esse nome? Você é uma Não, ortotherapist? eu chamo ortodôntica auxília, ah, e é mais ou menos a mesma coisa, só muda o nome, né? Para ser o que eu sou, né? Você tem que realmente ter certificação no processo. Como eu sei fazer o que eu faço desde o Brasil, eu estou em treinamento, né? Nos termos legais aqui. Obviamente, estou em treinamento, mas meu treinamento é muito simples porque eu já sei o que eu faço, né? Então, quando eu falei treinamento, eu só estou fazendo cursos ainda online, essas coisas, e eu preciso de nota, essas coisas, mas são bem simples. Então Desculpa se eu te... é um curso mesmo, só aproveitando o gancho aí que você está explicando sobre o que você faz, para você exercer o que você está fazendo aí, a assistente ortodôntica, vamos colocar assim no português, né? Você precisa fazer um curso ou você faz um É, assessment? Porque aqui a gente faz um uhum, assessment. Se a gente passar uhum, no assessment, a gente pode exercer como orthotherapist. E aí, uhum. como é que é? Aqui são três caminhos também. Isso eu até conversei com você no telefone, né? O pessoal não estava lá. É, Eu vou fazer o meu assessment. Eu só tô, como eu falei, empurrando o meu IELTS um pouquinho mais para frente. Não estou conseguindo ainda o writing e bem na prova escrita. E então eu posso aplicar como minha certificação do Brasil para ser uma ortoauxiliar aqui. O, ah, Outra forma é fazendo esse curso que eu estou fazendo. Então, para fazer esse curso que eu estou fazendo, eu preciso trabalhar para um ortodontista. Aqui
Existem dentistas que fazem orto, mas eles não podem não pode te treinar, porque eles não têm treinamento igual um ortodontista, né? E, então, você tem que trabalhar numa clínica com um orto que queira te treinar, e depois esse treinamento geralmente dura 1 ano, 2 anos, eu acho. Você faz uma prova, né, para uma prova prática, e eles vão te analisar se você está fazendo tudo certo ou não. Outra possibilidade também é quando você faz o degree para ser. Bom, desculpa para a galera que está no Brasil, é muita coisa mesmo. Além de todo mundo desses nomes, aí tem mais uma que a gente chama que é a dental therapist, eu acho que é assim, que ela é uma pessoa que faz limpeza, geralmente ela faz limpeza aqui, ela pode tratar de criança até os 18 anos, né? Excluindo tratamento, extração de dentes permanentes, mas qualquer outro tipo de tratamento ela pode fazer até pessoas de 18 anos, e elas também podem ser assistente de ortodontista. Então, são esses 3 caminhos, né? Então, você é dentista do Brasil ou mesmo ortoauxiliar em outros lugares, você pode vir e mostrar os seus papéis e começar a ser ortoauxiliar aqui, ou você fez a faculdade, ou você faz esse curso, que é o curso que eu estou fazendo agora. Beleza. E dá entrada isso no Conselho de Odontologia daí? Tem. Como se chama? General Dental Council também? Conselho Aqui é o Dental New Zealand Dental Council. Yeah. Council. All right. Então, assim, olha, só para lembrar, pessoal, essas provas de inglês, primeiro, pelo que ela falou aí, a exigência lá ainda é maior do que aqui no UK, né? Não é só saber inglês, não, tá? O fato de a gente estar no país, convivendo com o idioma 24 horas, ajuda bastante. Mas fazer essas provas, você tem que realmente se preparar para o jeitão da prova. Não é só Sim. saber inglês. É você lutar contra o relógio, é tudo muito cronometrado. A gente tem que ter muito preparo. E, assim, temos vários colegas aqui que já fizeram várias vezes. Não passou de primeira, não passou de segunda, passar de terceira ou de quarta, mas passou. Então, o importante é a gente lembrar, tá, Karine? Não esquece disso. Uhum. Seja o que for, a gente tem que se lembrar que a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca. A gente só Não, para quando a gente jamais. pega. Se eu posso falar uma coisa sobre o processo, gente, é ter perseverança, né? Obviamente, hoje em dia eu tô sorrindo aqui falando que eu falhei nas provas, mas eu já chorei muito por ter falhado, né? Mas é perseverança, esse é o processo, é você não desistir mesmo, é você batalhar e é os mínimos detalhes, né, de cada processo, da prova de inglês, da prova prática, da prova escrita. Então, é perseverar, né? Não tem outra palavra para descrever. A Duda perguntou se o processo para ser informado, eu acho que assim, não esperar, se você acha que você pode fazer o processo, você está qualificado e tudo mais, vá, faça o processo. Ou Eu melhor poderia ter estar perguntando se valorizam os dentistas brasileiros aí. Como é que é? Eles valorizam a gente no geral, eles gostam muito da gente porque somos muito aquela fama de brasileiro e é real, né? A gente é uma cultura muito próxima deles, querendo ou não, né? Porque aqui tem muito oriental, então tem muita gente da China, muita gente do Oriente Médio, indiano, então a gente, como tem uma cultura ocidental, é muito mais próxima a eles, e a gente tem a nossa felicidade, a gente fala bastante, então isso é um plus que eles gostam bastante aqui. Eles nunca tive problema nenhum com o trabalho, eu sempre arranjei trabalho muito fácil, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei na Nova Zelândia, o meu inglês ainda era bem ruim. Eu apliquei para o trabalho na quinta, no sábado fui entrevistada e na segunda-feira comecei a trabalhar. Então, eles precisam muito de gente aqui, né? Então, por isso que também eles acolhem você também bastante, porque eles precisam bastante de imigrante. E. Ah, obrigada, Miltinho. E eles gostam muito de brasileiro, assim, no geral, porque latino no geral, né? Porque a gente tem essa energia positiva, a gente é muito simpático com o paciente, os pacientes gostam muito da gente também. É um plus mesmo. Muito bem, muito bem. E assim, e é aquela coisa da odontologia daí, no o dia a dia, é tranquilo, é muito complicado. O sistema em si, por exemplo, vocês devem lidar também com softwares que tem que aprender a mexer, e enfim.
tem treinamento para isso? Ou você já chegou de primeira quando você foi começar e teve que pegar no tranco? Como foi? É um pouco de tudo, né? Você pega um pouco no tranco, né? Também eles são bem relaxados a respeito de tudo, então tem aquela coisa de vai aí, você vai saber fazer, né? Tem um pouco Você aprende, disso. vai e pega. Vai. Vai levar 3 horas para fazer um negócio que deveria ser 10 minutos, mas você vai fazer e vai aprender. Mas geralmente, quando tem alguma tecnologia nova, né? Ah, chegou Invisalign, o Itero teve uma atualização. Então, tem treinamento. Ah, novo tipo de bracket, tem treinamento. Eu trabalhei em outras clínicas, né? Eu tô falando bastante de orto, mas trabalhei com outras clínicas Serec, com Trios. Tudo isso eles geralmente te treinam bastante. É tudo bastante no computador aqui, né? Então todos os sistemas, eu acho que até você pegar um pouquinho o, o ritmo, né? Eles usam bastante Exact, e eu não sei como que é na UK, se eles usam bastante O Exact. Executive Exact é o TOEIC, Software of Excellence. É. É exatamente o que eu estou usando. Isso Conheço. você tem que saber É, usar, mas ele ensina, depois de um tempo, é um software muito fácil de ser utilizado. Para o Orto, geralmente eles usam Dolphin. E para também tem o. Tem uma americana também que o eles usam que eu não R4, lembro. tem o da Kodak, o R4. Vocês usam aí? R4? For R4. não muito, é mais exact. Entre o Exact e o R4. O Exact, que é o mesmo Uhum, Software of Excellence, né? E o uhum, R4. Interessante. Olha aí as coisas em comum, que eu não sim, fazia ideia. Que o UK sim. tem tanta coisa em comum. Eles são a colônia, né? Eles amam o UK, qualquer coisa que vem daí, eles são muito mais. Isso é até uma coisa para brasileiro, né? A odontologia daqui da Austrália é muito mais próxima da britânica da odontologia do que da odontologia americana, né? Por mais que use bastante tecnologia aqui, né? Porque material é muito mais fácil de comprar. Se você pensar que você vai comprar um iTero bem nos Estados Unidos, vai ser vendido em dólar no Brasil, é muito mais caro proporcionalmente por conta da conversão do dólar do que em dólar neozelandês. Então, você vai ser. Eu nunca usei material de moldagem aqui, para vocês terem uma ideia, né? Eu já usei porque, tipo, acabou a luz, sei lá. Mas, mas assim, tudo é Serec, é tudo impressora 3D, é um Uau. processo muito mais fácil. A Lara perguntou aqui também, desculpa, eu falei, ela perguntou assim, diferença do processo de trabalho daí comparado ao Brasil. Eu acho que não muito, porque assim, também assim, eu falei, o processo é uma coisa, trabalhar é outra, né? O processo é bem Caxias, que você tem que ser bem para acreditar e querer falar que a odontologia de 10 anos atrás é melhor do que a odontologia atualizada do Brasil, mas tirando isso na sua clínica, você pode aplicar o seu conhecimento, desde que os seus outros colegas entendam o que você está fazendo, né? E seja, obviamente, uma técnica registrada, né, aperfeiçoada, você pode utilizar o que você quiser, se você estiver confortável. Eles são muito abertos para você fazer o que você quiser, desde que faça o bem feito. Bem feito, exato. Eles valorizam muito o saber fazer, muito bem lembrado. E também valorizam muito a iniciativa. Então, o fato de Sim, eles colocam um desafio para você e você. Eles acreditam que você, como você falou, eles acreditam que você vai pegar. Eles têm paciência em ensinar, não é assim? Aqui também, da sim. mesma forma, quando a gente começa, funciona da mesma forma. Esse curso que você está fazendo, ele é online ou ele tem aula presencial também? É totalmente online. Bacana. Uhum, Aqui também tem o mesmo formato, sendo que a uhum, diferença é que aqui a gente tem como fazer o assessment e aí poder trabalhar na profissão sem ter que fazer provas e no mesmo curso. Então tem essa vantagem. uhum. Olha, eu não quero tomar mais o teu tempo, porque eu sei que Imagina, você está no seu horário de eu almoço, tenho mais 10 minutinhos. né? Pronto, então vamos ver aqui se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu já estou bem satisfeita, porque, gente, olha, é como eu disse para vocês, eu não vou entrar muito em detalhe, Uhum, porque o processo, as provas não são feitas lá. Como a gente já sim. falou, tem pelo menos umas 2 ou 3 lives da Austrália que foi falado. Uhum, A última foi até do Josué Node, que ele detalhou uhum, mesmo também sobre as sim, provas. Assim, a gente já tem muitos dados no canal sobre sim. isso. Tem lá, só lembrando para o pessoal, a gente leva a discussão para o grupo do Facebook. Quem tem Facebook pode encontrar lá Dentistas Brasileiros pelo Mundo. Essa live aqui eu vou salvar
vou fazer o upload para o canal do YouTube. Lá na descrição do vídeo eu coloco os links importantes. Então, praticamente, no link da Karine, no vídeo da Karine, eu vou pegar os links semelhantes que eu peguei da Austrália, né, para poder deixar para o pessoal que quer fazer o processo. E eu achei interessante também que ela falou aí, essa vantagem de você poder fazer as provas do Brasil, a primeira parte, né, a primeira fase. Já é muita Sim. coisa, né? E ter que fazer só a segunda mesmo na Austrália. Isso é muito bom. Então é isso. Então, Karine, tem mais alguma coisa aí que você gostaria de complementar sobre a Nova Bom, Zelândia? de utilizar a especialização, eles consideram aqui especialização, não existe especialização na Nova Zelândia, eu acho que na Austrália também não, que eles consideram é o Master, né, que é uma parte mais acadêmica, então é mais publicação, tudo mais, para você, não existe, eles falam specialty, mas é mais um mestrado que a gente considera no Brasil. Eles consideram mais a experiência, se você quiser e você tiver material, né, de bastante paciente, se você tiver isso no Brasil para fornecer para eles, e eles aceitam isso, né? Eu não quis ir por esse processo porque eu não tinha nada registrado, não tirava foto de casos clínicos do Brasil, muita também era recém-formada, e recém-formada eu tinha 3 anos, né, de Brasil como dentista, então nem tentei fazer meu assessment individual porque eu achava que não passaria, porque e fora que é um processo às cegas, eu não lembro quanto que é, mas acho que é em torno de uns US$ 15.000, e é um processo que eles vão falar assim, US$ 15.000? que é bem mais Nossa, rápido, você não faz toda a prova, mas aí você pode ouvir um falar, você passou ou não, então acho que quando você fala não passou numa situação dessa, é bem difícil. se é às cegas, eu concordo com você, é muito delicado. Tem que realmente, Sim, né, ter coragem para botar para frente. Mas é isso aí. Eu acho que quem é legal também, essas dicas que você está dando, para quem ainda está, por exemplo, perto de concluir o curso, já pode estar aproveitando para preparar esse material, deixar tudo pronto e sim, tentar essa via, né? Porque sim. eu acho que uma vez que você já tem todo esse portfólio já pronto, de casos clínicos, você já faz tudo bem preparado, né? Aí acredito que tem mais chance de dar certo, né? Sim. Olha, Tem muito, professando, o pessoal aqui, ó, tem muita, saudade. muita gente da família. Obrigada, a gente assistindo, Ah, fofíssimos. Faz tempo que a gente não vê por conta do Covid, né? Nova Zelândia tá trancada aqui longe do mundo, então já é longe, né? Ainda tá trancada, faz muito tempo que eu não vejo bastante gente do Brasil aí que tá aparecendo. Sobre quem tá no Brasil, né, e quer viajar no geral, o que eu acho, viajar ou morar fora, eu vejo muita gente perguntando isso no grupo, qual que é o país é o melhor lugar para ir e tudo mais. Eu acho que assim, você tem que escolher um lugar que você tenha afinidade, né? Eu e a minha, a gente conversou sobre isso, eu já conversei com bastante outros brasileiros. É muito difícil morar fora, né? Quando a gente vê as pessoas tirando foto de viagem, a gente acha que é aquela vida maravilhosa de foto de viagem. Mas é muito triste quando você tem, por exemplo, um batizado, alguma coisa que não é uma festa muito grande, que você não pode ir, né? Porque você está longe. Então, assim, procure em países locais que você realmente se adapte como pessoa, né? Então, porque é sofrido você estar longe de todo mundo que você conhece e se adaptar a uma cultura diferente, querendo, eu falei que a gente tem uma cultura parecida, mas querendo ou não, uma cultura diferente da nossa, né? Uma língua diferente da nossa. Se você falar quem é a Xuxa, que eu expliquei ontem para minha amiga quem era a Xuxa, leva 40 minutos para se explicar quem é uma pessoa que todo mundo, qualquer brasileiro sabe. É, e obrigada, Nana. E então, assim, procure um coisa que você sabe, que você se sentir, um lugar que você se sentiria bem, né? O processo e qualquer dificuldade, eu acho que quando a gente escolheu por aquilo que a gente se sentia, né, real, por morar, por exemplo, eu me escolhi porque a qualidade de vida aqui é muito grande, o índice de violência aqui é mínimo, né? Teve um pouco tempo atrás, acho que faz uns 4 meses, a morte de um policial, não morria um policial aqui fazia 20 anos, né? O país inteiro entrou que é triste demais, né? Mas o país inteiro entrou em processo de... Ai, gente, luto, desculpa. né? Luto. O De país inteiro luto, ficou de exato. luto. Uhum. Exato, por conta disso. Então, eu me realizo aqui porque isso é uma coisa que me deixa muito triste no Brasil. A violência, a diferença financeira tão grande entre as pessoas ricas e pobres e blá, blá, blá. Então, aqui
se você pensar em mudar por conta de, é porque vou ganhar melhor lá, essas coisas, eu acho que não vai te fazer muito feliz, né? Porque isso sozinho não traz felicidade, na verdade. Procure algum lugar por alguma coisa que você acredite realmente, né? Vir com alguém, eu acho que também facilita muito, para você ter algum amigo ou relacionamento, mas vir sozinho também, né? E só que vir sozinho aprenda que é um processo muito mais complicado para você, porque você realmente tem que ser muito forte para aguentar estar num país por você. Mas com certeza você vai encontrar outras pessoas incríveis também, igual a você, e muito suporte, né? Tem muito brasileiro dando suporte em tudo que é lugar. Olha, disse tudo. Assina embaixo, é isso mesmo, é isso mesmo. E vi com aquele espírito de saber que a gente não começa do último degrau, não. A gente vai de um por um. Até a gente falou aqui que a gente não falha, a gente vai degrau por degrau. Acontece que às vezes a gente vai, tenta subir, ali não deu naquela hora, mas depois tenta de novo e dá, e sobe, sobe, e daqui a pouco a gente já está lá onde a gente quer, né? E já está pensando em outra coisa. Que a gente é assim, Sim, né? A gente não fica eu falava, quando parado. eu saí do Brasil, eu falava que meu gráfico estava subindo, eu vim para negativo e hoje em dia eu subo de novo, né? Então é um processo de aprendizado com você mesmo, no começo, quando eu era assistente, eu achava aquilo o máximo, porque é aquela coisa maravilhosa de você não precisar falar com o paciente que ele precisa fazer um canal, né? Aquele sentimento de tipo, não precisa dar notícias ruins, olha que maravilhoso. Depois de um tempo, obviamente, isso te frustra, né? Porque às vezes você olha e fala assim, eu faria diferente, eu acho que eu faria melhor. Mas todo esse processo você aprende muito sobre você mesmo e sobre o que você considera uma odontologia boa, né? Então, eu assisti muita gente, eu tive a felicidade, né, de trabalhar com a família Garoni no Brasil, que são professores da USP e da Unicid hoje em dia também. E eu aprendi muito, muito, muito com eles. E aqui eu tive essa oportunidade de começar como assistente também, aprendendo sobre a odontologia daqui, né? Querendo ou não, é só uma adaptação. Alguém perguntou isso, eu também não falei isso, né? A odontologia não é um pouco só, não é só odontologia diferente, mas o que os pacientes querem também. Aqui agora o processo de estética está sendo um pouco mais valorizado e solicitado pelos pacientes, né? Então, por exemplo, uma diferença gritante aqui, e até no processo fala isso, quando um paciente extrai um dente, você não oferece para ele implante, né? Na mesma situação. Isso para eles consideram errado. Obviamente, tem profissionais que fazem isso porque sabe da chance, e não só chance, né? Da reabsorção óssea que vai acontecer se você não fizer um implante imediato quando é possível, obviamente. Mas aqui eles acreditam que você remove o dente, a opção é o paciente ficar sem dente, e se ele quiser, por alguma razão estética, eles não consideram essa razão funcional, aí você coloca um implante ou faz uma prótese fixa, dependendo do caso, né? Uma prótese removível ou whatever. Então isso talvez é uma diferença também que eu acho legal, às vezes começar um pouco mais humilde e entender o que está acontecendo do que tomar às vezes uns tapas na cara. Muito boa, disse bem. É isso aí. Começa. A humildade é assim, um grande trunfo que a gente carrega quando a gente, né, tá afim mesmo de vencer aqui, porque facilita, muitas portas se abrem. E como você falou aí, eles querem ajudar, eles apreciam o esforço da gente. Eles, Uhum. de certa forma, eles se colocam no lugar da gente, no geral, e sentem o quanto está sendo sacrificante ali para a gente e que a gente está disposto a vencer, né? E eles admiram isso, tenho certeza. Sim, Poxa vida, sim. olha, não tenho palavras para te agradecer. Realmente, Imagina, carinho, você não exige, que olha, depois, imagina, depois da minha imagina. falta ontem, enfim, da minha confusão, obrigada por Não, tudo. incrível. Não, obrigada a você, Mi. Já falei, vou falar isso para todo mundo aqui. Eu acho que o que você faz é incrível. Eu aceitei muito fazer isso porque é difícil alguém perder seu tempo, né? Perder seu tempo, entre aspas, para você querer ajudar tantas outras pessoas. A gente se ajuda, né? Tem muitos grupos que, para quem está interessado, tem o grupo da Mi, tem o grupo específicos das provas, né? Procurem isso quando se você quiser participar pelo processo. Participar do processo, desculpa, vai, procura a EDC no Facebook, procura outras coisas, aí procura a EDC, procura a Australia Dental, EDC é Australia Dental Council, eu acho, não lembro o nome do exame mais. Colocar tudo lá na descrição do seu vídeo, pode deixar.
Vou deixar sim. bem trinchadinho o caminhozinho para os colegas que precisarem. E procurem de formas diferentes, né? Não procurem, vou procurar só o EDC, procura a palavra junta, a palavra separada, de todas as formas, que tem muito grupo aí ajudando um ao outro, né? Nesse processo tem muita gente se ajudando. A Mi está aí se disponibilizando para fazer todas essas lives com outros profissionais ao redor do mundo, o que é muito bacana, eu acho, e é isso, a gente se ajudar, né? E quando fizer pergunta no grupo, né, gente, tenha objetivo, né? Vamos focar um pouco mais. A gente está falando aqui, eu falando hoje para vocês, não acredito que eu estou falando também. Vai lá e olhe você mesmo, entendeu? Tem uma dúvida a partir do que é de recente, o que está lá escrito realmente no site. As coisas mudam muito, né? Então a gente tem que acreditar nos outros e realmente se sentir acolhido pela ajuda dos outros, mas a gente também tem que ser um pouco responsável pelas coisas que a gente quer, né, nessa vida. Então, vai lá, entra dentro, e correr atrás. Então, vai lá no site, leia. Se você não entender alguma coisa, aí pergunte no grupo, entendeu? Não simplesmente também acredite no que todas as pessoas falam, porque não é nem maldade que a pessoa pode falar alguma coisa errada, mas às vezes mudou o processo, a pessoa passou por aquilo, não é mais aquilo, né? Coisas do tipo. É verdade. Disse tudo. Nossa, Karine, amei. Obrigada pela disponibilidade, tá? Oh, Parabéns pela vez. E depois me dá obrigada. notícia pra gente, tá bom? Olha, Pode deixar. estou aqui. Quando vier para o UK, me avisa. Já tem o meu contato. Já sabe que você tem uma amiga aqui, tá bom? Uma pessoa Ai, para toma. contar. Viu? Sim. Olha, um beijo Obrigadão, Mi. grande. Beijo, beijo, gente que Pessoal, assistiu. e vou deixar ela alimentar o bebê agora um pouquinho, porque ela. Não sei se você já conseguiu almoçar? Ainda não, né? Você ainda vai ter um período. Daqui a Meu pouco, Deus, vou comer, o bebê vai chutar aqui quando estiver trabalhando. já ia dizer, por favor, vai lá, se alimenta bem e se cuida, tá bom? E fica Tá bem. bom, obrigada. Obrigadão, um Pode abraço deixar. muito forte, Beijo, Karine. beijão. Beijo, amor. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Tchau.